seja bem-vindo, eu sou Leonora Azevedo, professora de matemática, e nessa aula a gente vai fazer um resumão da geometria espacial, em especial dos estudos dos sólidos. Já adianto que não é uma aula específica para cada sólido, então é interessante que se você ainda não estudou esse assunto, você tome essa aula como uma referência, mas que você faça o estudo de cada grupo ali mais detalhado separadamente. Ou se você já estudou tudo e está querendo um resumão, essa aula vai te ajudar bastante. Bom, aqui dentro dos estudos dos sólidos, eu gosto de separar esse estudo em 3 grandes grupos: prismas e cilindros, pirâmides e cones e a esfera. A geometria espacial ela não se resume somente a isso, mas para você que vai fazer prova, que está estudando esse conteúdo pela primeira vez, isso vai te ajudar a organizar seus pensamentos, a gravar algumas fórmulas que são necessárias, a interpretar melhor a geometria. Então vamos lá. Nosso primeiro grupo de sólidos aqui, eu separei como prismas e cilindros. Qual que é a característica dos prismas, dos cilindros? Eu gosto de dizer aqui, ó, que ele tem 2 bases. Ele vai ter o fundinho dele aqui, como se fosse o chão, né? E ele vai ter o teto. Quando a gente fala de sólidos geométricos, eu gosto sempre de imaginar isso como se fossem caixinhas, né? Essa aqui parece muito uma caixinha de leite. Então imagina como se fosse uma caixinha de leite. Já lá na pirâmide, a gente não tem 2 bases, ó. A gente vai ter a base, realmente, que é o chão, e lá em cima a gente tem o vértice. O mesmo acontece com o cone. Ele vai ter a base, que é um círculo, e lá em cima a gente vai ter o vértice. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar. Cilindro não é prisma, cone não é pirâmide, mas eu gosto de colocar eles no mesmo grupo porque a interpretação é bem parecida. Cada sólido tem os seus detalhes, cada sólido vai ter suas características, mas se você enxerga dessa forma, já te ajuda muito aqui. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é separar o que é um prisma e o que é uma pirâmide. Lembra disso, ó, o prisma, ele vai ter a base e ele vai ter lá o teto também, tá? Então, a gente vai ter as 2 bases. A pirâmide não, ela só tem ali a base. Lá em cima ela vai ter um vértice. O cilindro é como se fosse o prisma, só que a base é um círculo e aí a gente classifica ele como corpo redondo. O cilindro, o cone e a esfera são corpos redondos, eles não entram na classificação de prismas e cilindros, tá? E o cone é o equivalente ali, como se fosse a pirâmide, também com o vérticezinho e a base sendo um círculo. Então essa é a nossa primeira diferença. Por que eu já faço essa diferença logo de início? Porque basicamente, fazendo um resumo bem grosseiro, o objetivo da geometria dos sólidos é a gente estudar o volume desses sólidos. E aí os volumes, eles vão se comportar de acordo com essa característica. Então vamos lá, ó, essa minha primeira imagem aqui, a gente fala que é um prisma reto de base hexagonal. Quem manda ali no prisma vai ser a base dele, o formato dele, tá? Então, para qualquer figura que eu pegar aqui, seja base quadrada, seja base triangular, seja base circular, o volume vai ser sempre a área da base vezes a altura desse sólido. Então, o que eu preciso calcular aqui? A área dessa base, vou colocar ela aqui, ó, a área da base, depois a gente até faz um resuminho sobre as principais, a área da base vezes a altura desse sólido. Se a base é um hexágono, a gente vai usar a área do hexágono. Se a base é um quadrado, a gente vai usar a área do quadrado. Se a área é um círculo, a gente vai usar a área do círculo vezes a altura. Só aqui, gente, foi 40% da geometria espacial. Tá? Então, se você lembrar disso, já te ajuda muito. Isso para prismas e cilindros. E para pirâmides e cones, quase que a mesma coisa, ó. A área da base vezes a altura dividido por 3. Ou seja, gente, eu gosto muito de gravar assim. Se a figura é retinha, tem 2 bases, é a área da base vezes a altura. Se a figura afunila, ela tem a base, mas lá em cima ela tem o vértice, o volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Por que eu gosto muito de falar isso? Por que eu já destaco isso nos primeiros minutos da minha aula?
Porque se a gente pega um livro de matemática mesmo, um livro didático da escola e tudo, o que vai acontecer nesse livro? Eles vão colocar cada sólido com a sua respectiva fórmula. Só que área de quadrado, área de triângulo, área de círculo, você já aprendeu lá no ensino fundamental. Você não precisa rever isso tudo e decorar. Então, se ele estiver falando de um prisma hexagonal, a gente vai escrever o prisma hexagonal. Se ele estiver falando de um prisma de base quadrada, a gente vai escrever a área quadrada. Se ele estiver falando de um círculo, a gente vai escrever a área de um círculo. E assim por diante. Você não precisa decorar uma fórmula para cada prisma, para cada pirâmide, para cada figura. Tá joia? Somente destacando, gente, que aqui na área do prisma, ele vai coincidir, ó, a altura, desculpa, falei errado, a altura do prisma, ele vai coincidir com aquela medida ali da face, né? Aqui, lá na pirâmide, ó, a altura, ela sai do vértice, bate lá na base, formando um ângulo de 90 graus. Isso faz diferença. Esse tamanho em vermelhinho é diferente desse tamanho em azul, tá? E aí, mais pra frente, a gente vai fazer essa diferença. Mas é a primeira coisa que eu preciso que você grave aqui. E, por fim, a esfera vai ser o volume dela. Aqui não tem saída, gente. 4/3 de π r ao cubo. É decoreba mesmo, a demonstração não é simples. Eu gosto de fazer demonstrações quando são mais simples, para o aluno decorar essa demonstração, mas infelizmente aqui na esfera a gente precisa de uma matemática muito mais avançada para entender isso, então a gente vai de decoreba mesmo, tá? O volume da esfera, 4/3 de π r ao cubo. Só daqui você já tem um resumão para volume que já salva muitas questões em provas, independente da prova que você vai fazer, se é prova da escola, se é PISM, se é ENEM, se é concurso, isso aqui já te salva muito. Agora a gente vai detalhar um pouquinho cada uma dessas figuras. O meu chroma key aqui, ó, tá brigando comigo, que tá batendo uma luz de sol, mas eu não vou brigar com ele não, porque senão a gente vai ficar aqui estendendo um vídeo, tá bom? Ele some, volta aqui, mas vamos seguir assim mesmo. Vou arrastar umas figuras aqui e a gente vai entender algumas coisas, tá? A primeira que eu trouxe, e aí é o que eu sempre falo com os meus alunos, tenta imaginar isso aqui como uma caixinha. Imagina que é uma caixa de presente e que você está desmontando essa caixa, tá? A caixa que eu escolhi aqui é uma caixa de base hexagonal. Ah lá, ó, eu tenho um hexágono aqui embaixo. 3, 4, 5, 6. E é um prisma, ó, tudo retinho. Eu vou ter embaixo e vou ter a tampinha ali também, tá? Então, aqui nós temos o nosso prisma. Essa é a característica do prisma. Observa que se eu tento planificar essa figura, e aqui são coisas importantes. Quando eu planifico o prisma, o lado dele, a área lateral dele aqui, ó, vira a área de retângulo. Por que que eu estou chamando sua atenção para isso? Ó, porque na hora que eu imagina que é uma caixinha, que você está desmontando essa caixinha, você recortou a lateral dela ali e está esticando. O que nós temos aqui, ó, é um hexágono, que é a base, outro hexágono, que é a tampa, e as laterais ali são retângulos. Retângulo você já conhece fórmula, você não precisa estudar retângulo tudo de novo. Então eu vou te chamar a atenção para algumas coisas aqui. O que ele pode pedir para gente como áreas? O volume eu já vi, que é a área da base vezes a altura. Tá? O que ele pode pedir para gente aqui como áreas? Ele pode pedir a área da base, vou colocar assim, ó, área da base, só para a gente lembrar. Tá? O que é a área da base? É a área de um hexágono, no nosso exemplo. Se for outra figura, se fosse uma base quadrada, eu ia calcular a área de quadrado. Tá? A área do hexágono, só para lembrar lá, ó, é 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Daqui a pouco eu faço um resuminho dessas áreas para você. Então, ó, a área da base é a área do hexágono. Ele pode pedir pra gente a área da face ali. O que é a área da face? Pouco comum ele pedir somente isso. Ah, gente, mas eu vou colocar aqui. A área da face seria um ladinho só desse hexágono. Só aquele lado. Só um valorzinho ali. Observa que isso aqui, a área da face no nosso caso, é a área de retângulo.
e vai ser, pessoal, para todos os prismas que a gente criar. A área de retângulo é base vezes altura, não tem segredo aqui, tá? No caso, ó, se eu chamar o lado ali do meu hexágono de L, é a área de retângulo vai ser L vezes a altura. Novamente, não precisa decorar, ele vai te dar valores, é a área de retângulo, base vezes altura, não se preocupa com isso, tá? Ele pode te pedir a área lateral, e aí o que é a área lateral? Se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 retângulos ali, então vai ser 6 vezes a área do retângulo, que no nosso caso aqui vai ser 6 vezes o lado vezes a altura. Por que eu te chamo a atenção? Lá no livro de matemática que você pegar, ele já vai falar assim, a área lateral é N vezes L vezes H. Parece que é uma coisa de outro mundo. De onde saiu esse N aqui? Aí ele puxa, onde N é o número de lados da base, não sei lá. Aí você se confunde tudo, parece que é uma coisa muito difícil. Vamos fazer um exemplo numérico para você ver como que é fácil, tá? Vamos supor que o lado aqui desse hexágono é 4 e que a altura desse hexágono é 6. Olha como calcular a área fica extremamente fácil. Ó, área de hexágono, vou jogar na fórmula. 6 vezes 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, ó, vou cortar aqui, 4 com 4, 6 vezes 4, 24, 24 raiz de 3. Na unidade que ele der, centímetros, centímetros quadrados, se ele der centímetros, centímetros quadrados, se ele der metros, metros quadrados e assim por diante. Do retângulo, pessoal, olha o que é, ó, um retângulozinho L de base 4 e altura 6. A área do retângulo, 4 vezes 6, 24. Olha como é simples. A área lateral, eu já sei que 1 vale 24. É só eu fazer o 6 vezes 24, 144 se não me engano. Se estiver errado, corrija aí, por favor. E por fim, o que ele pode pedir pra gente, que é o que ele geralmente pede, é a área total. Aí, novamente, deixa eu pegar essa figura aqui. Novamente, parece que é uma coisa de outro mundo, mas quem que seria a área total? Ó, é a área da base 2 vezes. Lembra lá, a área é como se eu quisesse encapar aquela caixinha. Então, eu vou encapar tanto o fundo quanto a tampa, mais a área lateral. Se a gente joga isso num livro, tem uma fórmula imensa. E o que eu preciso fazer? Ó, 2 vezes a área da base, que eu já calculei aqui em cima, mais a área lateral, 144. Então, eu gosto sempre muito de chamar a atenção aqui dos meus alunos para isso. Não há necessidade de decorar todas aquelas formas que vem no livro. Lembra de tentar visualizar a figura nessa forma aqui, planificado, né? Se fosse uma base quadrada, qual que ia ser a diferença? Ó, eu ia ter 1, 2, 3, 4 lados. O quadradinho do fundo e o quadradinho da tampa. É suficiente. Você não precisa ficar decorando todas essas formas. Área de quadrado, de retângulo, de triângulo, a gente já conhece, tá? Então, coloquei aqui, como eu falei, era uma aula mais resumão, tá? Mas para te direcionando, para ir fechando algumas coisinhas aqui para você. E se a gente quiser fazer a mesma coisa com o cilindro? O cilindro funciona mais ou menos igual como o prisma. Por que eu chamo de mais ou menos? Porque ele também tem lá em cima e aqui, embaixo e em cima, né? Ele vai ter as duas bases. Porém, imagina um cilindro. Eu gosto de imaginar o cilindro, aquele rolinho do papel higiênico. Se você cortar aquele rolinho do papel higiênico e esticar, a sua área lateral vira um retângulo, tá? Claro que o rolinho de papel higiênico não é tampado em cima e embaixo, mas para você entender aquela ideia ali da área lateral. Então, se vem para o cilindro, o que ele pode pedir? As mesmas coisas que ele pediu para o prisma, tá? Ele vai pedir as mesmas áreas. Quem que vai ser a área? Ó, a área da base vai ser a área do círculo, πr ao quadrado. Essa vai ser a nossa área da base, tá? Ele pode pedir a área lateral.
E aqui, pessoal, presta atenção que tem algumas coisas importantes. Tem fórmula para a área lateral? Tem. Deixa eu subir aqui que eu estou tampando. Tem fórmula para a área lateral? Tem. Mas, novamente, não vamos nos apegar às fórmulas decorebas. Tenta entender a ideia. Ó, lá no meu desenho do cilindro, o que a gente tem? A gente tem a alturinha, que quando eu cortar o meu rolinho de papel higiênico e esticar, vai continuar sendo a mesma altura. A altura não muda porque eu cortei, tá? Então, a altura que já era do cilindro continua sendo a altura do meu retângulo ali planificado. Essa medida aqui, ó, vou fazer essa minhoquinha aqui, essa medida aqui é a que tá rodando, é que tá fazendo uma voltinha ali da minha base, ou seja, é essa aqui também, ó. É a mesma medida. Quando eu enrolo ali o meu rolinho de volta, ele vai fazer aquela medida ali. Por que eu tô te chamando a atenção disso? Porque essa medida aqui do círculo, né, é o comprimento da circunferência. Ou seja, esse encaracoladinho que eu desenhei aí é o comprimento da circunferência. Quem que é a área lateral? Área de retângulo, base vezes altura. Porém, nesse caso, quem que é minha base? Ó, 2πr. Quem que é minha altura? H. Quando a gente pega um livro, um resumão pronto da internet, não dá para o cara ficar te explicando isso em palavras. Então, ele mete a fórmula lá. Você vê aquela quantidade de fórmulas, você entra em pânico. E não tem necessidade de decorar essa quantidade de fórmulas, tá? A gente só precisa entender de onde que veio essa fórmula. Então, a área lateral. E aí, ele pode pedir a área total. Quem que vai ser a nossa área total? Ó, 2 vezes a área da base mais a área lateral. É isso que ele vai pedir. E aí é o que eu sempre falo para os meus alunos. Se a gente pega o livro sem entender, só no decoreba, a área total, vou colocar assim, ó, ela fica dessa forma. 2 vezes a área da base, 2πr ao quadrado, mais a área lateral, que é 2πrh. Quando a gente faz isso, aí a gente tem um sério problema. Porque ele vai lá e resume, ó, ele coloca o 2πr em evidência. Aqui vai sobrar um R e aqui vai sobrar um H. E ele coloca aí essa fórmula aí como referência. E aí eu te pergunto novamente, gente, qual é a chance da gente, com tanto de coisa para decorar, Enem com 45 questões, a gente lembrar exatamente disso aqui na hora da prova? É muito difícil. É muito raro a gente conseguir lembrar todas essas fórmulas. Eu confesso que eu não lembro, que eu não decorei todas. Então, o que eu sugiro para os meus alunos? Lembra disso, vai desmontando a figura, porque aí você vai construindo lá. Você vai demorar um minutinho a mais para fazer e não tem nada demais. Vamos tentar puxar um exemplo aqui, só para a gente ver essa ideia como que ficaria. Você fala assim, com muitas letrinhas, né? Com muitas coisas, parece que é um exercício muito difícil. Vocês vão ver que não tem nada demais, tá? Vamos supor que ele colocou aqui pra gente, ó, um raio. Vou pôr aqui pra não bagunçar. Vou pra cá, na verdade, né? Um raio 3, seja 3 centímetros, milímetros, o raio que ele quiser aí, e a altura 4. Vamos supor que ele colocou isso pra gente. Se ele pede pra gente calcular a área da base, o que eu vou fazer aqui na minha área da base? Eu vou fazer, ó, π vezes 3 ao quadrado. 9π. Observa que não tem nada demais, tá? Se ele pede para eu construir a área lateral, o que é a área lateral? Ó, o comprimento da circunferência. 2 vezes π vezes o raio, que é 3. Então, vai ser 6π vezes a altura, que é 4. 24π. Era só isso. Tá? Eu não preciso de decorar essa fórmula. Quem que seria a minha área total? Ó, 2 vezes o 9π, que é 18π, mais o 24π. Então, ficaria, ó, 18π mais 24, que daria 42π na unidade que ele pediu. Observe, gente, que não tem segredo nenhum, tá? Se ele pede o volume, eu esqueci de fazer o volume para o prisma ali, vai ser a área da base vezes a altura. A figura não afina, não preciso dividir por 3. O volume, então, vai ser a área da base, 9π vezes a altura. 9 vezes 4,
36π, vamos supor que for centímetro, centímetros cúbicos. A área é sempre centímetros quadrados, tá? Então, observa que não tem segredo. Se fosse aqui o volume, ó, mesma coisa, a área da base vezes a altura. Quem que é a área da base desse? 24 raiz de 3. Quem que é a altura dele? Eu esqueci, deixa eu voltar aqui no desenho. A alturinha dele, 6. 6 vezes 24, 6 vezes 20, 120, vezes 4, 144, raiz de 3. Se fosse metros, metros cúbicos, nas unidades de área, metros quadrados. Então, ó, por aqui, gente, a gente já viu um tantão de geometria espacial, um tanto muito cobrado em prova. O vídeo aí tá dando 20 minutinhos e você já aprendeu muita coisa. Eu vou parar esse vídeo nesse momento, porque ele fica muito longo, depois para carregar fica muito difícil. Mas eu vou continuar e a gente vai fazer essa mesma análise para prismas e pirâmides, tá bom? Te aguardo no próximo vídeo.